A agente do Mossad se apresentou como Cindy. Em poucos dias, ela tinha Mordechai Vanunu completamente fascinado. Com ela, Mordechai esquecia que era um homem procurado, escondido do próprio povo em um hotel de Londres. Ele esqueceu que entregou provas fotográficas do maior segredo de Israel a um jornalista. O Estado judeu havia se tornado uma potência nuclear e ele foi o denunciante. Mas Cindy nunca esqueceu que seu alvo expôs a arma secreta de Israel, priorizando convicções pessoais à segurança do país e quebrando o código que unia os israelenses judeus. É nós contra o mundo. Tudo o que ela fez foi cuidadosamente planejado para ganhar a confiança dele e eventualmente trazê-lo de volta para Israel. Assim, Mordechai Vanunu, que prometeu nunca mais voltar a Israel, acabou em um julgamento fechado no Tribunal Distrital de Jerusalém enquanto o juiz lia sua sentença. 18 anos de prisão por traição e espionagem agravada. Para estrangeiros e ativistas, Vanunu era um herói digno do Prêmio Nobel da Paz. Mas em Israel seu pecado era imperdoável como ele sabia que seria. Então, por que Mordechai Vanunu arriscou tudo para contar ao mundo sobre o programa nuclear secreto de Israel? Mordechai Vanunu nunca esperava se encontrar no centro de um escândalo internacional. Ele nasceu em uma grande família judia religiosa em Marrakech. Quando tinha 9 anos de idade, a família largou tudo, deixando tudo para trás em busca de uma nova vida na Terra Santa. Não era o que esperavam. Israel, no início dos anos 1960, era um lugar difícil, especialmente para imigrantes do mundo muçulmano que eram empurrados para cidades de tendas ou cabanas de um cômodo, sem eletricidade, em cidades desérticas sem perspectivas. Os Vanunu jamais pensaram que estariam na base da hierarquia racial em Israel. Mesmo nos anos 1960, com o país de imigrantes e refugiados, a origem étnica ainda era determinante. No topo estavam os judeus askenazes, cujas famílias em geral fundaram o Estado. Na base estavam imigrantes de língua árabe como os Vanunu, chamados pejorativamente de Mizrahim, um termo inventado que significa orientais como em não ocidentais, ou seja, incultos ou incivilizados. No começo dos 20 e poucos anos, Mordechai se juntou ao único partido que parecia se importar com a discriminação sistêmica contra os Mizrahim. Na frente dos Mizrahim, Beninvi não diga nosso Mizrahi que consolo, Ashkenazi, eu temi, judeu, meu irmão. Quando esse mesmo partido envolveu o país em uma guerra profundamente impopular no Líbano, Mordechai perdeu a fé no sistema político. Como centenas de milhares de outros israelenses, ele foi às ruas em protesto em massa. Ao começar a protestar, percebeu a injustiça em todo lugar, especialmente no tratamento de Israel aos palestinos. Em meados dos anos 80, Mordechai estava organizando-se pelos direitos dos palestinos e defendendo um Estado palestino a partir de um palco universitário decorado com a bandeira da OLP, cujo objetivo final era a destruição de Israel. Al-Jihad. Quando ele se juntou ao Partido Comunista Israelense, de maioria árabe, a transformação de Mordechai estava completa. De filho religioso e obediente à esquerdista radical, envergonhado do Estado judeu e do judaísmo. Nada disso seria um grande problema para ninguém além de seus pais, não fosse um detalhe. Mordechai trabalhava no complexo mais sensível de Israel. No papel, o complexo era só uma fábrica têxtil nos arredores de uma cidade desértica decadente, parecida com a que ele crescera. Mas, escondido sob os prédios discretos, estava o trunfo de Israel, seu último recurso, a única arma nuclear do Oriente Médio. Por anos, israelenses sussurraram sobre a suposta fábrica têxtil em Dimona. Na década de 1960, Washington também passou a sussurrar. E os americanos enviaram uma série de inspetores para garantir que Israel não estava fazendo nada maluco como construir uma arma nuclear. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos defendiam a redução de armas nucleares, não o aumento. Cada homem, mulher e criança vive sob uma espada nuclear de Damocles. As armas de guerra devem ser abolidas antes que elas nos eliminem. Um Israel nuclear poderia iniciar uma corrida armamentista no Oriente Médio sem chance de um final feliz. Mas, desde os primeiros dias do Estado, o primeiro-ministro de Israel insistia que um país pequeno cercado de inimigos precisava de um forte poder de dissuasão. Se o Estado judeu era um seguro contra o extermínio, a arma nuclear era o seguro do seguro, prometendo destruir quem ameaçasse Israel. Então, mesmo que os israelenses não soubessem ao certo o que estava acontecendo sob as areias de Dimona, a maioria estava absolutamente de acordo com a ideia de um Estado judeu nuclear. Se eles eram o Davi da região, então a bomba nuclear era a pedra em sua funda.
O restante do mundo discordava. Sob pressão de Washington, Israel aceitou inspeções regulares na usina que nada encontraram, pois os israelenses haviam se preparado bem. Apesar das suspeitas sobre Israel possuir arma nuclear, não havia prova concreta. Funcionários do Centro de Pesquisa Nuclear tinham que assinar a Lei de Segredos Oficiais de Israel, que tornava crime um funcionário público divulgar qualquer informação sensível. Mas Mordecai mal prestou atenção ao formulário que arruinaria sua vida. Em 1977, o estudante de filosofia de 25 anos buscava um emprego que não prejudicasse seus estudos. Trabalhar de madrugada no Centro de Pesquisa Nuclear era melhor que ser garçom ou taxista. Como supervisor técnico, bastava apertar alguns botões, conferir se tudo funcionava e voltar aos livros. Isso foi antes do seu despertar político. No entanto, alguns anos depois, Mordecai estava profundamente e abertamente desiludido com tudo em seu país, desde o militarismo ao tratamento das minorias até a proliferação nuclear. Embora fosse estritamente contra as regras, Mordecai contrabandeou uma câmera para dentro da usina, tirando fotos de salas nas quais ele não tinha autorização para entrar. Mordecai ainda não tinha um plano para as fotos. Depois ele disse à BBC que queria salvar Israel de outro holocausto e de uma corrida nuclear que só traria sofrimento e destruição. Na época, ele só sabia que estava frustrado e amargurado com o Estado por não cumprir suas promessas. A raiva dela surgiu porque seus pais buscavam refúgio seguro, mas enfrentaram discriminação e pobreza. Ela se intensificava quando ele pensava nos árabes sob ocupação israelense na Cisjordânia e Gaza. Ele não entendia por que seu governo achava que uma arma de destruição em massa traria mais segurança ao país. Então, ele contrabandeou uma câmera, zombando silenciosamente da falta de segurança da usina. Ele acreditava que seus empregadores o dispensaram porque ele era Mizrahi, apenas mais um, entre aspas, marroquino burro que faria tudo o que mandassem sem questionar, que ele era burro demais para entender o que estava acontecendo ao seu redor, que nunca sonharia em quebrar qualquer regra. Mas havia uma razão menos nefasta para a segurança frouxa de Dimona. Israel é uma sociedade em que as pessoas confiam umas nas outras, um pequeno oásis para refugiados judeus cercado por inimigos. A maioria dos israelenses judeus não imaginava que um dos seus pudesse agir contra o Estado. Embora os guardas do complexo não revistassem direito à bolsa de Mordecai, os serviços de segurança interna de Israel monitoravam de perto suas atividades extracurriculares. Eles sabiam de suas afiliações políticas, viagens à Cisjordânia, contato com estudantes palestinos e simpatia pela OLP. Um agente do Shin Bet o alertou claramente que os serviços de segurança interna de Israel o estavam vigiando. Mas eles não viam os corredores de Dimona, então ninguém impediu Mordecai de fotografar tudo nas profundezas da instalação nuclear. Na década de 1980, a economia de Israel entrou em queda livre. A hiperinflação destruiu as economias de Mordecai e ele logo foi demitido. Cansado da vida em Israel, sentia-se desconectado de tudo. Sem emprego, relações significativas, simpatia pelo Estado judeu ou solidariedade com outros israelenses. Seu relacionamento com os pais religiosos já havia acabado há tempos. Mordecai não era só secular, mas abertamente anti-judaísmo, revoltando-se contra Deus e os pais que o trouxeram para um país que considerava ter falhado com ele. Sem laços em Israel, ele marcou uma viagem sem volta ao Extremo Oriente, buscando sentido em ashrams budistas, longe das sinagogas da juventude. Ele levou muito pouca coisa para sua viagem ao redor do mundo, exceto um rolo de filme, provas fotográficas de dentro da usina nuclear de Dimona, fotos preciosas e perigosas demais para caírem em mãos erradas. Ele não sabia o que faria com as fotos. Se quisesse humilhar seu país ou revelar segredos, teria oportunidade. Indo para o leste, ele fez uma breve parada na URSS, cujo governo tinha grande interesse no filme escondido em sua mochila. O agente da alfândega soviética não o revistou rigorosamente e, embora fosse comunista leal, não tentou levar o que sabia ao Kremlin. Talvez quando se encontrasse, ele saberia o que fazer com o filme, mas Mordecai não encontrou iluminação nos ashrams do Oriente. Ele encontrou isso no último lugar que poderia imaginar, na Igreja Anglicana de São João, em um canto sujo de Sydney, Austrália. Mesmo com seu inglês ruim, Mordecai teve uma conversa importante com o pastor certa noite e nos 3 meses seguintes falaram sobre tudo. Filosofia, fé, os problemas do bem e do mal. Ao longo de suas conversas, a raiva de Mordecai contra Deus foi se dissipando e ele encontrou um profundo conforto na religião organizada do cristianismo. Mordecai Vanunu havia abandonado o judaísmo, religião de sua família e país. Ele entrou neste escritório um dia e simplesmente disse:
Stephen, eu quero me tornar cristão. Eu quero ser batizado. Então, nós simplesmente conversamos sobre o que isso significava para ele, fomos até a igreja, fizemos uma oração e ele entregou sua vida a Cristo. Ele agora era um cristão anglicano, renascido na pia batismal. Pela primeira vez, sentiu que pertencia a algum lugar. Sua igreja se preocupava muito com justiça social. Em um grupo de discussão semanal, Mordechai fez sua primeira revelação bombástica. Trabalhei em uma fábrica nuclear ultra-secreta em Israel, disse ele. Embora o pastor fosse cético, Mordechai tinha provas fotográficas que interessariam muito a imprensa internacional. Oscar, um colega da paróquia, convenceu Mordechai a falar com um jornal. Oscar lembrou a Mordechai que agora era cristão. Ele via como dever religioso lutar por justiça e ser um guerreiro da paz, o que para ele era expor o programa nuclear secreto de Israel. A imprensa australiana chamou Mordechai de maluco. Oscar conectou Mordechai ao Sunday Times de Londres, cuja equipe passou semanas verificando as fotos. O jornal prometeu, esse era o negócio de verdade. Oscar e Mordechai iam ganhar uma boa grana. $25 mil para Oscar por fazer as apresentações e mais de $100 mil para Mordechai se a história fosse expandida para um livro. Mordechai dizia que não fazia isso por dinheiro e que dividiria com sua igreja, o que faz sentido, porque assim que o jornal determinou que Mordechai era realmente legítimo, o denunciante ficou com medo. Ele não amava seu país, mas não queria prejudicar a família. Se revelasse segredos de Estado, eles poderiam ser chamados de traidores ou até presos. Ele pediu ao Sunday Times para esquecer o que contou e poder voltar à sua vida tranquila. Mas o jornal não podia abrir mão de uma notícia tão grande. Mordechai logo embarcou para Londres, onde a equipe finalizava a matéria que mudaria suas carreiras. Quando Mordechai saiu do país com os jornalistas britânicos, Oscar passou a duvidar que receberia os $25 mil prometidos. Sem o conhecimento nem o consentimento de Mordecai, ele procurou um tabloide sensacionalista com cópias borradas das fotos de Mordecai. Diferente dos jornais respeitáveis, os tabloides não se preocupavam em checar detalhes. Antes que o Sunday Times publicasse sua reportagem investigativa, o tabloide lançou uma matéria insinuando que Mordechai e suas fotos eram fraude, incluindo sua foto e afirmando que ele nunca mais conseguiria se misturar à multidão, independente de onde fosse. Não que isso fizesse diferença. 3 agências de inteligência já estavam em seu encalço. Mordechai já possuía um dossiê com a segurança interna de Israel. Quando o Sunday Times enviou um repórter a Israel para falar com os Vanunos, o Mossad ficou desconfiado e mandou um agente à Austrália para vigiar todos os passos de Mordechai. Enquanto isso, o pastor de Mordechai alertou a inteligência australiana temendo esconder um segredo tão grande. Como Mordechai já tinha deixado a Austrália para Londres, a inteligência australiana alertou o MI6 sobre o denunciante nuclear israelense em seu país. O Sunday Times levou Mordechai para uma casa segura ao chegar a Londres. Após semanas escondido e isolado, ele estava um caco de nervos. Ele arriscou ao procurar a imprensa e agora um tabloide revelou ao mundo que ele era uma fraude. Enquanto isso, o jornal respeitável ao qual ele recorreu demorava para publicar a história. Qual era o sentido de arriscar tudo? Sua reputação, a segurança da família, talvez até a própria vida, se ninguém sequer acreditava no que ele tinha a dizer. Entediado, solitário e agitado, Mordechai passou a perambular pelas ruas de Londres. Foi então que ele viu uma loira alta e marcante e sentiu que precisava se apresentar. Não foi apenas a aparência dela que chamou sua atenção. Ela parecia solitária, uma turista sozinha tão perdida quanto ele, exatamente como o Mossad planejara. Eles analisaram Mordechai a fundo e selecionaram um agente para explorar suas vulnerabilidades. Eles acertaram na escolha. O time do Mordechai logo não conseguia se afastar da jovem estudante americana e passaram a se ver diariamente. O jornalista principal da matéria dele desconfiava muito de Cindy. Ela aparecer do nada quando Mordechai estava no pior momento foi perfeito demais. Jornalistas alertaram várias vezes Mordechai que Cindy podia ser do Mossad. Mas Mordechai estava apaixonado. Ele garantia a todos que Cindy era de verdade, que a atração deles era autêntica, que ela também o queria, mesmo que ela tivesse recusado repetidamente se envolver fisicamente com ele. Ela prometeu que tudo avançaria entre eles ao saírem de Londres, cidade marcada por lembranças ruins de seu abuso anterior. O abuso era só uma invenção, mais um detalhe criado para conquistar a confiança de Mordechai. Quando ela comprou passagens para Roma, Mordechai embarcou no avião. Ele acreditava que fora de Londres, Cindy relaxaria e avançariam no relacionamento.
Eles ficariam no apartamento da irmã dela em Roma, confortável, familiar e seguro. Mas não foi a irmã dela quem abriu a porta em Roma, e não havia conforto ou segurança ali. O apartamento era uma casa segura do Mossad, com agentes prontos para levar Mordechai a Israel para julgamento. Ele não acreditava que teria julgamento algum. Ele tinha certeza de que o Mossad o executaria e faria parecer um acidente. O Mossad chegou a considerar brevemente essa opção, mas rapidamente descartou a ideia como loucura. O chefe do Mossad decidiu: judeus não fazem isso entre si. Não importava que Vanunu não se considerasse mais judeu ou tivesse traído o Estado judeu, expondo seu maior segredo. A solidariedade judaica seguia como princípio fundamental em Israel e, apesar de Vanunu ter violado a regra central, continuava judeu. Isso não lhe garantiu vida fácil. O julgamento ocorreu a portas fechadas e as transcrições seguem fortemente censuradas até hoje. Mas todos sabiam a sentença: 18 anos de prisão por traição e espionagem agravada. Mordechai ficou preso sozinho por mais de uma década. Ele foi colocado em solitária para sua própria proteção devido ao crime cometido. Os israelenses, até mesmo os criminosos israelenses, não veem com bons olhos aqueles que consideram traidores. Mordecai acreditava que o confinamento solitário era punição não só por revelar segredos de Estado, mas também por trair o judaísmo ao se converter ao cristianismo. O pai e 6 dos 10 irmãos dele recusaram-se a visitá-lo na prisão. A maioria dos israelenses o via como um traidor que merecia o que recebeu e até mais. Ele é um traidor, e em qualquer outro país ele seria enforcado. Fora de Israel, Mordechai virou celebridade, principalmente entre a extrema-esquerda que não simpatiza com o Estado judeu. Ele foi indicado 2 vezes ao Nobel da Paz, adotado por um casal americano de Minnesota que queria levá-lo aos Estados Unidos e celebrado por ativistas do desarmamento nuclear. Até governos estrangeiros apoiaram sua causa. O Parlamento Europeu, o Senado australiano e membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pediram a libertação antecipada de Mordechai, mas ele cumpriu toda a sentença e até mais. Após sua libertação, em 2004, ele foi detido, preso e enviado de volta à prisão por meses seguidos por violar as condições de sua libertação. Os termos são restritos: não pode sair de Israel, falar com estrangeiros sem permissão ou se aproximar de embaixadas. Se quiser se deslocar em Israel, ele deve avisar a polícia. A Suprema Corte de Israel afirma que as restrições foram impostas por motivos de segurança. Mas agências de direitos humanos apontam que Mordechai Vanunu não tem mais segredos para revelar, que a única ameaça que ele representa para Israel é causar mais constrangimento, desde mais. O artigo foi publicado, não há mais nenhum segredo. Todo o mundo, todos os países, 180 países receberam esse segredo. Agora estou pronto para começar minha vida. Hoje Mordechai vive na Catedral de São Jorge, em Jerusalém Oriental, onde vê pouquíssimos israelenses judeus. Ele se recusa a falar hebraico ou se identificar como israelense, dizendo que só se sentirá seguro em Israel com um primeiro-ministro palestino no poder. Declarações que não agradaram às autoridades, e as autoridades israelenses possuem algo que Mordechai quer: autorização para que ele vá à Noruega, onde sua esposa leciona teologia. Ele vai para Jerusalém em uma semana. Em uma semana, ele chegará, ficará uma semana e receberá visitas. Mas o governo recusou a petição dele para se reunir com a mulher com quem se casou em 2015. Mordechai afirma que só deseja uma vida normal. Para o governo israelense, ele perdeu esse direito ao contrabandear uma câmera para Dimona, trocando a solidariedade judaica por consciência limpa. Mordechai Vanunu segue preso entre 2 mundos. Para alguns, ele é um herói. Eu já indiquei Mordechai para o Prêmio Nobel da Paz do ano que vem. Para outros, ele é um traidor. Acima de tudo, ele é uma figura trágica. Um homem de ideais que dividiu o mundo entre o bem e o mal, sem disposição para enfrentar as contradições e complexidades do poder judaico.